2 horas 8 minutos, a gente sempre fala aqui, né, do transporte público. Para quem consegue, né, utilizar, por exemplo, o metrô, tem uma pesquisa que diz que é bem avaliado, no geral. O ônibus nem tanto. Enfim, a gente tem o destaque chegando do Rio de Janeiro. Gustavo Suleman conta pra gente como é que a população brasileira avalia o transporte público. Gustavo, boa tarde pra você. Oi, boa tarde a todo mundo que está nos acompanhando nesta quinta-feira. Eu posso falar até com propriedade, né? O usuário dos trens aqui da Supervia no Rio de Janeiro, que inclusive hoje mais um dia marcado por muitos problemas no modal, mas a redução do preço das passagens faria mais brasileiros utilizarem os transportes públicos, pelo menos foi o que apontou a pesquisa da Confederação Nacional da Indústria. 25% da população, segundo esse estudo, faria essa troca. Os dados apontam também que a satisfação dos brasileiros com os pontos de ônibus é baixa. A maior queixa é em relação à segurança. Outros pontos de insatisfação são falta de conforto, o grande tempo de espera, a falta de informação sobre trajetos e horários e a quantidade de paradas e a distância percorrida entre esses pontos. Entre 2019 e 2022, o sistema de ônibus brasileiro registrou uma queda de 24,4% na demanda em meio à pandemia e, em média, 8 milhões de passageiros deixaram de utilizar diariamente os ônibus durante esse período. A pesquisa mostrou que, mesmo com um aumento de 12% no número de passageiros transportados nos modais em 2022, na comparação com 2021, ainda não foi atingido o patamar pré-pandemia. O levantamento também revelou que o metrô e as barcas são os transportes públicos mais bem avaliados pelos passageiros. No entanto, os especialistas ressaltam que a população pede mais investimentos do poder público. Por causa desses problemas, o meio mais bem avaliado pelos entrevistados foi um particular, o transporte por aplicativo. Segundo a pesquisa, 64% dos usuários consideram esse serviço bom ou ótimo. Em relação aos táxis, a taxa é de 30%. Assim, eu não sei quanto às outras regiões do país, mas pelo menos aqui no Rio de Janeiro, as barcas já vêm enfrentando alguns problemas já constantes, até por conta da questão da concessão também, em relação ao governo do estado, e também de atrasos, lotação. Trens também aqui nem se fala, como eu disse aqui, citando no início dessa entrada, hoje mesmo mais um problema, todos os trens com problemas, todos os ramais saindo da Central do Brasil. Enfim, até deixo em aberto aí curiosidade em relação a outros estados sobre esses modais. O Gustavo Suleman falou que é usuário, do transporte público, especialmente do trem e o ônibus, para poder chegar ao trabalho, para voltar para casa. Eu era usuária das barcas, posso falar de cadeirinha também quando eu morava no Rio de Janeiro, porque esse era um desafio muito grande. São dois modais, tanto o trem quanto as barcas, que vêm enfrentando graves problemas na concessão, inclusive com pedidos, de devolução dessa concessão, intermediação por parte do governo do estado. Na semana passada, no Canal Livre, a gente conversou com o governador do Rio, Cláudio Castro, exatamente sobre essa questão da concessão do transporte público. Ele disse que, pelo menos por enquanto, um aporte foi feito financeiramente nas barcas para que a solução ali, um equilíbrio financeiro pudesse acontecer. Mas é o que a gente falou, Sandro? Tanto essa questão de interrupção do serviço, demora, atraso, isso acaba gerando essa impressão que a gente observou agora na pesquisa, como bem mencionou o Gustavo. Eu lembrava, Gustavo, para o Sandro, de algumas situações que a gente sempre recebia de ouvintes e até mesmo presenciava de pessoas dentro da barca, de uma embarcação com guarda-chuva, porque chovia dentro da barca, junto. Então, é um desafio. E acho que não é um cenário só do Rio de Janeiro, como você mencionou, uma realidade que você vive, mas se a gente perguntar aqui para os ouvintes de outras áreas do Brasil, vai ser igual ou até pior, Por exemplo, eu posso citar exemplo de Salvador, que tem uma espécie de barca, tem a travessia de ferry-boat, que não é um serviço com uma qualidade maravilhosa, mas é a opção que tem. É isso ou 4 horas de estrada, 3 a 4 horas de estrada. Um ponto importante a destacar nessa pesquisa é que talvez explique um pouco. Provavelmente nosso ouvinte de várias cidades do país que pega do centro para outro lugar, faz o trajeto lotado no ônibus todo dia às 6 da tarde, vai falar, não, vocês estão loucos de falar que essa pesquisa está dizendo que não é tão ruim assim. Mas tem um ponto interessante, a pesquisa foi feita com pessoas que também não pegam ônibus todos os dias. Entre os entrevistados, só metade deles pega ônibus todo dia ou quase todos os dias. Então você pega um público ali que pode estar utilizando o ônibus especificamente naquele dia. E eu imagino que também é assim no Rio de Janeiro, Gustavo? O outro ponto de destaque, carro de aplicativo é o transporte mais bem avaliado. Quem é que não prefere, em vez do ônibus lotado,
tá dentro do carro de aplicativo. Mas não é uma realidade que dá pra todo mundo. Imagine você ir e voltar todo dia de carro de aplicativo. Imagino que a sensação é essa por aí também, né, Gustavo? Ah, com certeza. Eu posso até usar meu exemplo novamente. Eu moro em uma outra região, no Borno da Baixada Fluminense. Até eu me deslocar aqui no estúdio da Band, que fica na zona sul da capital, eu tenho que passar por um longo trecho. Eu passo pela Avenida Brasil quase toda, que é a principal via aqui do Rio de Janeiro. Tá passando por obras, tem problemas, pontos de ônibus com problemas também. E é uma quantia elevada para você utilizar, por exemplo, esse transporte aí por aplicativo. Dá para né? ter uma ideia da realmente média, não tem Gustavo? como. Se você fosse pegar... R$75, pelo menos na minha conta, diariamente, e só uma Uma ida perna. e volta. Uma perna. E aí, R$65. se você for levar em consideração, quem consegue pagar R$75 só não tem como. para ir? Mas aí o Gustavo tem a opção, ele pode fazer isso todos os dias e ele vai terminar ali o mês meio que pagando pra trabalhar, mas tá tudo bem, né? Vai ficar na devedor, né, Gustavo? Se a gente levar em consideração que brasileiro consegue pagar R$75 a perna para ir trabalhar, né? Paciência, Aí meu eu amigo. perco um pouco mais de cabelo me estressando com a supervia. Eu acho que isso não vai ser um problema para você não, Gustavo. Tem a Beijo. barba ainda, então. E ó, pra fechar o pacote, tá, ouvinte? O Gustavo é vascaíno, além de tudo. Ainda vai sofrendo no transporte. Um abraço, Gustavo. Acompanhando o jogo. Valeu, Valeu, pessoal. gente. 2h14 agora.